Olá, senhores alunos. Hoje, nessa nossa aula de polinômios, nós vamos falar do teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. Mas antes de falar do teorema do resto, eu gostaria de apresentar a vocês esse exercício que caiu na UEL, em primeiro lugar, respondendo a essa pergunta pelo método tradicional da resolução da divisão pelas chaves. Chega o examinador da UEL, pede para você dividir esse polinômio por x mais 3 e pergunta a vocês quem que é o resto e quem é o quociente. Vamos fazer, em primeiro lugar, esse exercício através desse método, que é o método das chaves. Ou seja, encontrar quem multiplicado por x dá exatamente x à quarta. Nesse caso, é x à terceira, que multiplicado por x vai dar x à quarta. Hora que eu escrevo aqui, eu mudo de sinal. X à terceira vezes 3 dá 3x à terceira, vindo para cá, muda de sinal, menos 3x à terceira. Vou somar a linha de cima com a linha de baixo e repare que o primeiro termo ele será cancelado, x à quarta menos x à quarta desaparece. 2x à terceira com menos 3x à terceira dá menos x à terceira, desce o menos 2x ao quadrado, desce o menos 4x, desce o menos 21. E agora, quem é que multiplicado por x vai dar menos x à terceira? É o menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado multiplicado por x dá menos x à terceira. Hora que eu escrevo aqui, eu mudo de sinal, mais x à terceira. Menos x ao quadrado vezes 3, 3x ao quadrado negativo, vindo para cá, troca de sinal, mais 3x ao quadrado. Soma também a linha de cima com a linha de baixo, repare que os primeiros termos desaparecem. Menos 2x ao quadrado com 3x ao quadrado vai dar x ao quadrado, desce o menos 4x, desce o menos 21. Agora, quem é que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? É o x. Então, x vezes x dá x ao quadrado, vindo para cá, troca de sinal. X vezes 3, 3x, vindo para cá, troca de sinal. Aí soma a linha de cima com a linha de baixo, de novo, esses primeiros termos desaparecem, e menos 4x com menos 3x dá menos 7x, com menos 21 que desce. Eu vou agora multiplicar por menos 7, menos 7 vezes x dá menos 7x, vindo para cá, troca de sinal, menos 7 vezes 3 dá menos 21, vindo para cá, troca de sinal. Aí, a hora que você somar essa linha com essa outra, tudo desaparece e o resultado dá zero. E quem é esse zero? Esse zero é o resto da divisão desse polinômio por x mais 3. E esse daqui seria aquilo que nós chamamos de quociente. Pronto. Então, você poderia encontrar o resto com as coisas que você já aprendeu lá no ensino fundamental, que é resolver essa divisão através do método das chaves. Mas para você que abriu essa videoaula de hoje, o que você está querendo saber se existe um jeito prático de encontrar o resto sem ser pelo método das chaves. Esse método é o método que eu vou apresentar agora, chamado de teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. O D'Alembert disse o seguinte: da próxima vez que você pegar esse polinômio e quiser dividir esse polinômio por x mais 3, e a sua intenção for reconhecer quem é o resto, da próxima vez você faça o seguinte: pega esse x mais 3 e você vai igualar a zero. Se você igualar o x mais 3 a zero, você vai encontrar x igual a menos 3. Aí o D'Alembert disse que para você encontrar o resto, basta pegar esse menos 3, colocar no lugar do x, que o resto vai ser exatamente o valor que você vai obter dessa operação. Então, vamos fazer o seguinte: para você encontrar o resto pelo método do teorema do resto, ou também chamado teorema de D'Alembert, no lugar do x, eu vou colocar o menos 3. Pronto. No lugar do x, no lugar do x, no lugar do x, no lugar do x, em todos eles eu coloquei o menos 3. Se você fizer a conta, você vai encontrar menos 3 elevado à quarta vai dar 81, menos 3 elevado à terceira dá menos 27, que multiplicado por 2 dá menos 54, menos 3 ao quadrado dá 9, que multiplicado por 2 menos 18, aqui vai dar 12 e aqui vai ficar menos 21. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que o resto é igual a zero.
Dessa vez, agora, calculado pelo método do teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. Com certeza, vocês devem ter achado esse método muito mais prático. Mas então, por que eu perdi algum tempo nessa videoaula resolvendo para vocês através do método das chaves? Acontece que o teorema do resto, o teorema do D'Alembert, ele é limitado a uma divisão para um polinômio de primeiro grau. Por isso que eu resolvi pelo método das chaves, porque o método das chaves, embora seja mais trabalhoso, ele pode ser quando isso aqui for primeiro grau, mas quando for segundo grau e terceiro grau. Só que o teorema do resto só dá para ser aplicado quando isso aqui for do primeiro grau. Mas em todo caso, se for do primeiro grau, aproveite o teorema do resto, que ele é muito simples de ser utilizado. Querem ver? Olha o exercício que nós vamos ver a seguir. Nesse exercício, que também vem da UEL, ele afirma que se você dividir esse polinômio por x menos 5, você vai ter como resto o valor 10. Ora, essa divisão é uma divisão por um polinômio do primeiro grau. Se ele é uma divisão do polinômio do primeiro grau e ele está falando do resto, eu posso aplicar o teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. Se você entendeu bem a minha explicação dos slides anterior, significa o seguinte: pega esse x menos 5, vou igualar a zero e encontrarei que o x é igual a 5. Aí, basta pegar esse 5, colocar no lugar do x, que colocado esse 5 no lugar do x, você vai obter o resto. Ah, entendi. Significa então que no lugar desse x, se eu colocar o valor 5, o resultado desses valores aqui, dessa soma, desta conta, vai dar o resto, que é igual a 10. Então, no lugar do x, eu estou colocando 5 e eu tenho como resposta 10. 5 elevado à quarta dá 625. 5 elevado à terceira vai dar 125, multiplicado por 4 dá 500. Aqui vai dar 5k menos 75. Eu vou obter, então, que 5k é igual a 40. Eu tenho, então, que o k é igual a 8. E essa é a resposta que nós deveremos dar para o UEL quando nós aplicamos aqui o teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. Vamos em frente? Agora, nesse exercício da FUVEST, antes de nós fazermos a aplicação do teorema do resto, eu queria lembrar uma coisa bem simples, mas que pode ter passado despercebido de vocês. Repare que se você dividir o 19 por 5, isso aqui dá um quociente 3, e 3 vezes 5 dando 15, para 19 faltam 4. 19 dividido por 5 dá 3 e sobra resto 4. O que eu queria era que você tivesse observado que esse 19 é a multiplicação de 5 por 3 somando com o resto, que é 4. De fato, 5 vezes 3 dá 15, 15 somado com 4 dá 19. Na realidade, isso sempre acontece. E eu vou dizer a vocês que isso é chamado de relação de Descartes. Então, da próxima vez que você tiver um dividendo e você dividir por um divisor, isso der um quociente e sobrar um certo resto, você pode, a hora que você quiser ou a hora que for conveniente, que dizer que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Agora que você já entendeu o que é Descartes, agora sim vamos começar a ver como é que a gente resolve esse exercício proposto pela FUVEST. Eu começo a perceber que o que a FUVEST está querendo, ela está querendo saber quem é o resto da divisão de P de x por x menos 1. Ah, entendi. Ele quer saber, quando você dividir o P de x por x menos 1, ele quer saber quem é o resto. Então, sabe de uma coisa? Eu vou aplicar o teorema do resto, ou teorema de D'Alembert, que começa assim: pega esse x menos 1 e vou igualar o x menos 1 a zero. Igualado o x menos 1 a zero, eu vou obter que o x é igual a 1. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse 1 e colocar no lugar do x do polinômio. E com isso, eu vou obter o resto, que é exatamente aquilo que a FUVEST está querendo. Só que tem um problema. Eu sei então que eu tenho que pegar o 1, colocar no lugar do x do polinômio. E aí eu vou ter a resposta que a FUVEST está querendo.
Só que o meu grande drama é que eu ainda não sei quem é esse polinômio. Mas aí eu encontro que aqui também no texto da FUVEST, ele diz que se eu pegar o P de x, dividir por 2x² menos 3x mais 1, eu vou obter de quociente 3x² mais 1 e vou ter o resto menos x mais 2. Aí, sabe de uma coisa? Eu lembro do slide anterior que o Descartes disse que esse daqui, que é o dividendo, é a multiplicação do divisor pelo quociente, que é o 3x² mais 1, somado ao resto, que é menos x mais 2. Pronto. Quem é esse? Esse é o P de x. Quem é que me garante? Quem me garante isso é o Descartes. Agora sim, eu vou poder finalizar o exercício, porque a FUVEST está querendo o resto, e o resto é igual a P de 1. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o valor igual a 1 e vou calcular quanto que dá essa conta. Então, no lugar do x, eu escrevi o valor 1 e vou agora calcular. O P de 1 vai ser o nosso resto, isso aqui vai dar igual a 0, isso aqui vai dar igual a 4, isso aqui vai dar igual a 1, e 0 vezes 4 dá 0, mais 1 dá 1. É o resto, é isso que a FUVEST estava querendo, e é essa a resposta que eu vou dar para a FUVEST nesse exercício um pouquinho mais exigente, aonde eu pude, mais uma vez, aplicar o teorema do resto, ou teorema de D'Alembert, e também eu pude acrescentar mais uma teoria nova e importante para vocês, que é chamada de relação de Descartes. Então agora, cumprindo mais realmente do que aquilo que eu havia prometido no início da nossa aula de hoje, onde a gente iria falar do teorema do resto, eu termino a aula mostrando também para vocês essa relação importante chamada de relação de Descartes. Mas nós temos ainda muita coisa pela frente e vai aqui um convite para a gente encontrar em outra oportunidade. Até mais.